Depois do grande milagre que acontecera com a cura do aleijado na Porta Formosa, Pedro e João são presos pela guarda do templo. Era um alvoroço muito grande que tinha acontecido, todos ficaram perplexos, uma agitação incomum que fizeram com que as autoridades do templo os prendessem e, como já estava anoitecendo, eles esperaram o dia virar para que, diante do Sinédrio, a mais importante instância de governo dos judeus que os romanos permitiam que tivessem, eles foram chamados e eles começam a ser inquiridos, no sentido, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Os sacerdotes já sabiam e já conheciam Jesus Cristo. Já tinham passado por toda a celeuma de ter que julgá-lo e crucificá-lo. E quando perceberam que depois da morte de Jesus, os discípulos de Jesus estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus fizera e que havia trazido confusão, os sacerdotes, eles prendem e eles começam a interrogar os dois. Com que poder? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Note que tanto no capítulo anterior quanto nesse, na verdade, esses dois capítulos formam uma unidade, a palavra nome ocupa uma posição de destaque. No capítulo anterior, nós vimos que foi em nome de Jesus, em nome do Messias de Israel, que foi morto, mas ressurreto por Deus, que o aleijado foi curado. E é nesse nome que nós podemos deter a nossa atenção, porque o nome, além de falar da própria identidade de Jesus, fala de algo muito importante para o contexto desse capítulo, que é a autoridade. Exatamente essa autoridade que está dentro da pergunta dos líderes religiosos. Na autoridade de quem vocês estão fazendo isso? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a dizer, dizendo: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas do que aconteceu, eu posso dizer para vocês que é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós estamos fazendo isso. Esse Jesus Cristo que vocês mataram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E veja só, em nome de Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a transliteração grega, é a tradução grega de um termo importante dentro do Antigo Testamento e dentro do judaísmo desse tempo, que é a palavra Messias, o ungido. Era aquele que todos os judeus estavam esperando que viesse restaurar o reino davídico, restaurar a glória perdida de Israel. Pedro chama esse Jesus de Jesus Cristo, em nome de quem o aleijado fora curado. E Pedro faz questão de, ao defender-se, ele se colocar mais uma vez na posição de testemunha de Jesus Cristo, pregando o evangelho, falando da morte de Jesus e falando da ressurreição. Nós podemos ver, meus queridos irmãos, que a mensagem do evangelho e a sua proclamação é algo muito simples, principalmente daquilo que nós vemos acontecer na vida dos apóstolos. Os apóstolos não pregavam outra coisa a não ser falar de Jesus, da sua vinda, da sua morte e de como Deus o ressuscitou dentre os mortos e como essa ressurreição foi a coroação desse Jesus Cristo que tem toda a autoridade para salvar. E é justamente nesse sentido que Pedro diz o seguinte: olha, essa pedra que os construtores rejeitaram, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Deus o tornou pedra de esquina e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens a não ser o nome de Jesus. E essa salvação não é apenas a salvação no sentido da cura de uma doença, como aconteceu com o aleijado, mas essa salvação é a salvação integral, a salvação da alma, a salvação dos pecados, a restauração do povo de Deus. Todos que estavam vendo Pedro discursar e proclamar o evangelho ficaram admirados por causa da coragem de Pedro e também por saberem que aqueles dois, Pedro e João, eram galileus, eram homens comuns que estavam no ministério de Jesus. Eles reconheceram que esses dois estavam
e haviam estado com Jesus Cristo durante todo o seu tempo de ministério. Eles não poderiam fazer nada contra Pedro e João, porque afinal, um grande milagre de Deus havia sido feito por intermédio deles. O povo todo estava glorificando a Deus pelo que havia acontecido, e os sacerdotes, os escribas, os líderes religiosos, os saduceus se veem numa sinuca de bico. O que nós vamos fazer? Por um lado, nós temos incontestavelmente um grande milagre, porque nós sabemos que esse aleijado, que tem mais de 40 anos, é assim. Ele sempre estava na porta do templo, todos sabem que ele era assim, mas ele foi curado. Mas, pelo outro lado, se nós deixarmos esses dois, Pedro e João, falarem, todo mundo vai entrar nessa história de Jesus Cristo, da ressurreição, e vão acreditar na ressurreição em Jesus Cristo. Olha só como o tema da ressurreição ele está presente em toda a narrativa de Atos. A liderança religiosa ficou com medo de que o povo associasse a ressurreição dos mortos com a figura de Jesus Cristo. Eles chamam novamente Pedro e João, eles ameaçam, falando: vocês não podem mais falar sobre Jesus Cristo. E mais uma vez, Pedro, ele, cheio do Espírito Santo junto com João, diz: julguem os senhores mesmos se isso é justo aos olhos de Deus. Nós devemos obedecer vocês ou devemos obedecer ao Senhor? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João, eles nos dão a lição do que é ser testemunha de Jesus. Eles, durante todo o ministério de Jesus, viram a glória do Filho de Deus, viram o que Jesus podia fazer, o que ele de fato fez, viram Jesus morrer, mas viram Jesus ressuscitar, e essa história que já fazia parte da vida deles era algo tão sonoro que eles não poderiam simplesmente tapar a boca e fingir que nada havia acontecido. Tamanho impacto e a transformação que eles tiveram por meio do contato transformador de Jesus Cristo na vida deles. A mesma coisa deve acontecer com cada um de nós, que dentro dessa nossa vida temos um relacionamento vivo e pessoal com esse Senhor Jesus que morreu por nós, que ressuscitou para que nós também pudéssemos viver a vida eterna. Como nós deixaríamos de falar sobre Jesus Cristo, sobre o seu amor, sobre a sua graça, que foi alcançada por cada um de nós, que nós podemos viver e que nós também devemos ser arautos e testemunhas para que todas aquelas pessoas que não conhecem Jesus possam saber que existe salvação na autoridade e no nome de Jesus. Toda a questão aqui da briga e da discussão entre Pedro e João e a casta sacerdotal e a liderança religiosa envolve a autoridade. O que é autoridade? A autoridade é o poder de decidir e de mandar em alguém, em alguma coisa. Qual é a autoridade maior? Aquilo que os sacerdotes estavam ordenando ou aquilo que Jesus havia deixado? Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. Vale mais nós obedecermos quem? Homens ou Deus? E se nós desobedecemos os homens, vale a pena sofrer todo tipo de retaliação para obedecer uma autoridade maior? Jesus já havia dito para os seus discípulos lá na grande comissão em Mateus 28, toda a autoridade nos céus e da terra foi-me dada. E na autoridade do nome de Jesus, nós fomos instrumentos de Deus para fazer esse milagre. Na autoridade do nome de Jesus, nós sabemos que existe salvação e por isso nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos desse Senhor Jesus. Eles são libertos, os sacerdotes, a liderança religiosa não tinha nada mais o que fazer e eles se juntam ao restante da comunidade e todos eles louvam e glorificam a Deus, não no sentido de que Deus os livre das ameaças ou que eles tenham um ministério prolífico, de que eles possam ter cada vez mais facilidade para pregar. Eles fazem uma oração corajosa. Eles levantaram juntos a voz dizendo: ó soberano Senhor dos céus e a terra, muito obrigado por aquilo que aconteceu. Nós sabemos que de fato nós seremos perseguidos, porque o seu ungido, o seu santo foi perseguido pelos reis e pelas nações. Eles tentaram perseguir e destruir o seu ungido, mas o Senhor o protegeu e que agora o Senhor nos capacite a com coragem anunciar a sua palavra.
e que o Senhor estenda a sua mão para que, na medida em que nós proclamamos, o Senhor venha realizar sinais e maravilhas por meio, mais uma vez, do nome do teu santo servo Jesus. A autoridade do nome de Jesus está com todos os seus discípulos, está conosco também hoje, para que debaixo dessa autoridade suprema que nós temos, nós possamos proclamar a verdade do Evangelho, nós possamos ser instrumentos dos sinais e maravilhas que Deus com certeza pode fazer por meio da sua igreja, a anunciar ao mundo a única verdade de que Cristo morreu por nós, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que no seu nome nós temos a salvação. E depois de orar em primeiro lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Duas menções aqui a ser cheio do Espírito Santo, um no começo do capítulo e um no final. Todas essas ocasiões relacionados com a coragem para proclamar o Evangelho. Deus enche cada um de nós com o Espírito Santo para que nós possamos ter a força necessária para pregar corajosamente a palavra de Deus. Essa comunidade que dentro do poder do Espírito Santo era uma comunidade maravilhosa. A Bíblia diz a partir do versículo 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Eles não tinham nada de dificuldades porque quem tinha muito dava para quem tinha pouco, e o exemplo disso era de um discípulo chamado José, cognominado Barnabé, o filho da consolação. Veja, olha só como a narrativa no capítulo 4 termina. Lembra que eu disse que o capítulo 3 e o capítulo 4 são uma só unidade? Pois é, no capítulo 3, no começo, nós vemos um aleijado que estava lá todo dia na porta do templo para pedir esmolas. E agora nós vemos que pela mudança do Espírito Santo, pela transformação que opera na sua igreja, não há mais quem peça esmola. Existem pessoas que pelo poder do Espírito Santo são generosas, e essa generosidade faz com que não haja mais ninguém que tenha necessidade de pedir esmolas, porque todos são de acordo com as posses e aquilo que Deus permitia as pessoas terem. São abençoados. Os mais ricos davam para os mais pobres eram abençoados. Essa é a transformação que o Espírito Santo faz no meio da sua igreja, e por meio da sua igreja é a transformação que o Espírito Santo quer fazer também num perímetro mais amplo da sociedade, usando cada um de nós para que dentro das nossas possibilidades, no poder do Espírito Santo, possamos colocar para fora nas nossas práticas aquilo que é o valor do Evangelho, e um desses valores importantes é a generosidade. A história começa com o aleijado, termina com Barnabé. Começa com esmola, termina em generosidade, e no miolo todo nós temos o grande recheio do Evangelho, que é a proclamação de que Jesus Cristo tem a autoridade suprema que nos dá a segurança de proclamarmos a sua verdade, custe o que custar. Que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo para proclamar e viver a realidade do Evangelho dentro do nosso cotidiano. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.